Pai do Senhor Jesus Cristo, irmãos, glória a Deus. Mais um ensinamento da palavra de Deus. E nós vamos estar meditando na palavra. Por que o apóstolo Paulo utilizou essa expressão? Vocês podem ver aí na imagem o enunciado desse áudio. A palavra de Deus, amém? Bom, hoje vamos estar meditando em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Vamos entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso. Parece que há uma tal dualidade nessa palavra, algo meio contraditório, mas nós vamos entender aqui, amém? Diz assim: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, lá na frente, no início do capítulo 5, ele vai dizer sobre quem ele está falando. Versículo 1, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Amém? Aí ele vem no versículo 5, que acabamos de ler, e diz: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Da glória. Então, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse versículo? Como assim entregar a alma a Satanás? E naquele último dia, Deus salvar essa alma? Bom, essa é uma expressão muito utilizada, era uma expressão muito utilizada na chamada Santa Inquisição. Né? Se você pesquisar aí na história, era uma expressão muito utilizada aí pelo povo que fazia, para não citar o nome, mas pelo povo que fazia o julgamento das pessoas que ele chamava de bruxas, etc. Falava essa expressão aí: o corpo seja entregue a Satanás para ser destruído, para que a alma seja salvo naquele dia. Né? É interessante essa expressão, e era muito utilizado na Santa Inquisição, século XVIII. Eu me lembro muito bem isso daí na escola, tá? Eu não estou com o dicionário bíblico aqui do lado, faz tempo que eu não uso dicionário bíblico. Então, todas as vezes que eu estou gravando um áudio, eu gravo aquilo que eu lembro. Amém? Mas, se você puxar aí, vai entender do que eu estou dizendo. No século XVIII, a Igreja Católica sobe ao poder, né? Ela se torna uma potência mundial. Não deixa de ser apenas igreja, agora se torna também uma igreja política religiosa. Então, vocês vão lembrar muito bem dessas. Mas era muito utilizado nessa época essa expressão para fazer o julgamento de todas as pessoas que eram contra o clero, contra os dogmas ou doutrinas da Igreja Católica. Exatamente. Vamos lá? Mas o que quer dizer essa expressão que o apóstolo Paulo que usou? Bom, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer estava um homem cometendo um pecado muito grande e grave, né, dentro da igreja. Com certeza isso, nossa, é um escândalo, né, muito grande mesmo. Porque, como ele mesmo expressou, nem o gentil tem coragem de fazer isso daí. E justamente este homem teve essa ousadia, essa audácia, né? Dá para entender que ele realmente não era uma pessoa que estava só visitando, mas era uma pessoa, ou um simpatizante. Quem é simpatizante? Simpatizante é a pessoa que ela só vai para assistir. Frequentante. Vou falar essa palavra frequentante, mas não é. A palavra correta é simpatizante. Mas
ele era realmente uma pessoa que conhecia os mandamentos de Deus, estava participando das reuniões, cultos, orações, né? E cometeu esse pecado. E o apóstolo Paulo usou essa expressão. O que acontece? Entregar a alma a Satanás. Né? Bom, o que podemos entender é, o apóstolo Paulo está dizendo justamente assim. Este homem cometeu esse pecado. Nós vamos entregar ele a Satanás. Deixar ele nas mãos do inimigo. Não orar por ele. Não mais aconselhar ele. Né? Não mais orientá-lo. Porque ele já sabe que está em pecado. Porque as cartas, para quem não sabe, as cartas, quando eram escritas às igrejas, era lida em alta voz. E era lida, né, em determinada igreja, mas quando era carta que era para rodar em todas as igrejas, elas rodavam todas as igrejas, né? Não só especificamente naquela qual foi dirigida. Amém? Então, quando se tratava de cartas, também era lida em alta voz, né, para todo o povo que estava no templo ouvir. Amém? Então, esse é um detalhe importante. E ele, sabendo que estava em pecado, ele estaria sendo entregue nas mãos do inimigo, deixar Satanás trabalhar na vida dele, porque já estava trabalhando, né? Uma pessoa que está em pecado, irmão, não tem a mão de Deus trabalhando na vida dele, né? Ele já está sobre as mãos de Satanás, porque deu brecha, pecado é brecha, né? E aí o inimigo tem poder e faz o que quiser. Justamente isso, entregar as mãos a Satanás, o apóstolo Paulo está dizendo, deixe que o inimigo faça o que ele tem que fazer. Aí, através da ação do inimigo, preste bem atenção, através da ação do inimigo sobre a vida deste homem, né, com enfermidades, dores, doenças, destruição, talvez ele, na sua angústia, clame ao Senhor, se arrependa e quando for morto, será salvo. É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deixe que a ira de Deus caia sobre este homem, né, e Deus permita que Satanás aflige essa alma, esse corpo. E ele, quando estiver no mais baixo, no mais profundo, totalmente sem saída, né, cheio de enfermidades, dores, beira da morte, vai clamar ao Senhor. E quando ele clamar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, a sua alma seja salva. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Amém? Então, quando a gente fala assim, eu entreguei nas mãos de Deus, né? Mas usar essa expressão, como que alguém que é servo de Deus usar a expressão seja entregue a Satanás? Estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Não podemos utilizar essa expressão. Ah, eu vou deixar nas mãos de Satanás. Não, nós utilizamos outra expressão. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Né? Mas o apóstolo Paulo usou essa expressão porque quando você volta no Novo Testamento, onde Jesus Cristo estava ainda cumprindo o seu ministério, ele deu umas autoridades que só é dada aos apóstolos, tá? Por exemplo, a autoridade de escrever a Bíblia. Só os apóstolos daquela época, falando dos 12 discípulos, né, os 12 apóstolos, tinham essa autoridade de escrever a Bíblia. Tinham uma autoridade de escrever doutrinas, né? Que no caso, como eles ouviam a voz de Deus audivelmente e andaram com Jesus, e logo mais à frente Jesus subiria, né? Como acontece hoje, e viria o Espírito Santo, eles, pelo Espírito Santo de Deus, receberiam toda a doutrina e passaria a toda a igreja. É como fosse Moisés e Elias, lembra? Moisés ouvia a voz de Deus e ele escrevia e passava para o povo, exatamente. Os apóstolos eram o único que tinha essa autoridade. Então hoje, apostolado não existe mais, né? Hoje só tem o título de apóstolo. Tem pessoas que se intitulam apóstolo, mas eles não têm essa autoridade de nada. Ou seja, você não pode chegar para uma pessoa e decidir se ela vai ser salva ou não. Os apóstolos tinham uma incumbência parecida com essa. Eles podiam condenar uma pessoa ou não. É um poder é uma autoridade muito grande. Eles não usavam essa autoridade, né? Mas o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui essa autoridade utilizada por ele. Entregue este homem, né, a Satanás.
para que o corpo seja destruído, ou seja, pela enfermidade, pela doença, e no último momento, quando ele clamar ao Senhor, o espírito dele, se ele clamar, né? Porque tem pessoas que morrem sem se arrepender, né? Mesmo sabendo que está tudo errado e tal, não se arrepende de jeito nenhum. Então ele fala assim, para que no último momento, né, da sua aflição, ele clame a Deus, e ali o espírito dele seja salvo. Amém? Glória a Deus. Fico com essa pequena reflexão em nome do Senhor Jesus.